Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula e agora nós vamos traçar um paralelo entre os bancos de dados relacionais e os bancos de dados NoSQL. Então, para representar os bancos de dados NoSQL, nós vamos utilizar o MongoDB, que é um dos bancos de dados mais usados mundialmente, beleza? Então vamos lá, pessoal. Montei uma tabelinha aqui com um resumo das principais características, tá? Então, do lado esquerdo aqui nós temos o banco de dados relacional, do lado direito nós temos o MongoDB representando os bancos de dados NoSQL, ok? Então, vamos lá, vamos fazer uma comparação aqui linha a linha, tá bom? Então, no banco relacional, tanto no relacional como no NoSQL, no caso no MongoDB, existe a entidade do banco de dados, que é aquela entidade maior que armazena todos os registros e que é capaz de gerenciar todos os códigos, né, todos os dados, todas as informações que estão dentro daquele grande volume de dados, tá? Então, tanto no relacional como no MongoDB, né, no NoSQL, existe essa figura, essa representação semântica, digamos assim, que é o banco de dados, que representa, na verdade, a hierarquia maior do sistema de armazenamento, ok? Bom, no lado esquerdo, né, nós temos as tabelas e visões, no caso do banco de dados relacional, e no lado direito nós temos as coleções ou collections, né, no caso do MongoDB. O que são as coleções, pessoal? No caso, se a gente for entender uma tabela do banco de dados relacional, ela nada mais é do que um conjunto de registros, né, que estão ali armazenados e têm uma certa semântica parecida. Então, se você tem uma tabela de funcionários, normalmente você tem ali dados específicos de funcionários, né, para armazenar, para serem armazenados dentro daquela tabela. No caso do MongoDB, o que seria o equivalente a uma tabela, na verdade, vai ser uma coleção, que é uma collection. Mas é exatamente o mesmo significado semântico, tá? É, na verdade, uma entidade que vai estar gerenciando o armazenamento de um conjunto de registros. Então, no banco de dados, nós temos as tabelas ou as visões, que são abstrações, né? Uma visão é uma forma de você enxergar uma tabela, que pode ser uma tabela inteira ou um pedaço só daquela tabela. E no MongoDB nós temos as collections, né? Que seria o equivalente a uma tabela no MongoDB, tá bom? Então, beleza, pessoal. Então, aqui, no caso, né? Nos bancos de dados, a gente tem no relacional o banco de dados, no NoSQL também temos aqui o banco de dados, vamos marcar aqui com vermelho. No relacional, nós temos as tabelas e visões. E no NoSQL nós temos as collections, né? Então, no relacional a gente tem as tabelas, no NoSQL nós temos as collections, ambas representando um agrupamento de registros, tá? Beleza. No banco relacional, pessoal, nós temos aqui as linhas, né? Mais formalmente conhecidas como tuplas, tá? Já no banco de dados MongoDB, nós temos os documentos, tá? Então, o que seria equivalente a um registro no banco de dados relacional, que é uma linha ou tupla, né? No caso do MongoDB, esse registro ele é representado por um documento, tá? Normalmente, esse documento ele está especificado no formato JSON, que é um formato muito comum, utilizado nas mais diversas aplicações, muito comum para integração e troca de dados entre os sistemas. E o MongoDB trabalha tanto com o JSON, né, que na verdade é um conjunto ali de chaves e valores, podendo ter outros documentos, né, que seriam registros aninhados dentro de cada documento, formando assim uma estrutura hierárquica. E esses documentos, pessoal, eles podem estar armazenados no formato binário. Então, é esse formato BSON, como a gente chama, né? Que é BSON, né? Um B antes do SON, ok? Da mesma forma como está elencado aqui no slide, tá? Beleza. A gente tem, no caso do banco relacional, uma coluna, não é? Que seria representando um atributo daquele objeto que vai ser armazenado. No MongoDB, nós temos também os atributos, mas a gente costuma chamar de campo, não é? O mesmo significado, na verdade. Mas a grande diferença é que no caso do banco relacional, aquele atributo ele é muito mais engessado, ele é muito mais amarrado, porque eu tenho que definir tipos. E eu posso definir algumas regras para me aceitar, para o banco de dados, na verdade, aceitar se ele vai armazenar aquele registro ou não. Então, por exemplo, no relacional a gente pode especificar aqui o nome do funcionário. Se ele não vier preenchido, aquela inserção ela vai falhar. Se a gente obrigar que para cada inserção o nome do funcionário ele tenha que ser preenchido.
Já no caso do MongoDB, como a gente tem o esquema flexível, né? Então, se você tiver, por exemplo, um funcionário onde foi informado o nome, beleza, ele vai ser inserido, mas se você tiver um outro funcionário que eventualmente, ou por alguma falha no próprio sistema, ele não tenha sido informado esse atributo, não tenha informado o nome, ele vai ser inserido da mesma forma, tá? Então, é por isso que a gente diz que nos bancos de dados NoSQL a gente tem um esquema flexível, que é um esquema muito mais, digamos assim, menos rígido, né? É algo que aquele dado, aquela estrutura que você vai inserir no banco de dados NoSQL, ela não precisa estar em harmonia com todos os outros documentos que já foram inseridos dentro do banco de dados, dentro da collection, no caso, que seria o equivalente a uma tabela no banco de dados relacional, tá? Então, essa característica aqui, na verdade, é muito importante, tá? Então, no banco relacional, a gente tem as colunas. No MongoDB e nos bancos de dados NoSQL, de um modo geral, nós temos os campos, né? ou atributos da mesma forma, mas com essa diferença que no relacional o esquema é rígido e no NoSQL a gente já tem um esquema muito mais flexível, tá? Bom, em ambos a gente tem um conceito de índice, né? Que é algo muito usado no relacional e muito usado também no universo NoSQL, que nada mais é do que um caminho, né? Um encurtamento, digamos assim, para que o dado seja localizado. E só lembrando que os índices, na verdade, eles são bem valiosos para as operações de consulta. Para alteração, para exclusão, né? Para inserção, eles, sob o ponto de vista de escrita em disco, eles podem ser um problema, porque eles vão gerar um overhead extra, né? Um esforço computacional, tanto para manter a estrutura principal, no caso do banco de dados relacional à tabela, como também para manter atualizada essa estrutura secundária, que é o índice, né, que aponta para os registros que estão dentro de uma tabela ou collection, tá? Então, só uma observação interessante. No banco de dados relacional, pessoal, a gente tem uma das principais operações, né, da álgebra relacional, do próprio SQL, que é a junção. Na verdade, a junção ela é uma das operações mais caras sob o ponto de vista computacional quando a gente executa consultas SQL. Já no caso do universo NoSQL, a operação de junção ela não existe. E aí tem uma intuição enorme por trás disso, né? O que é que acontece? Na verdade, como os bancos de dados NoSQL trabalham muitas vezes com dados que não são normalizados, por exemplo, se no banco relacional você armazena funcionário em uma tabela e dependente em outra tabela, nos bancos NoSQL a ideia para evitar exatamente realizar essa operação de junção, que é muito custosa, que pode gerar muitas escritas e principalmente leituras em disco, né, que é uma operação muito lenta para um banco de dados, então é muito comum que essas informações elas sejam armazenadas em conjunto dentro de um mesmo registro. Então, fazendo aqui de novo o paralelo, se no relacional você tem esses dados sendo armazenados em uma tabela de funcionário e em uma outra tabela de dependente, no caso aqui do MongoDB, por exemplo, você teria em uma única collection, por exemplo, de funcionários, tanto os dados do funcionário como os dados do dependente. Tudo isso dentro de um mesmo registro, né? E isso aí pode levar também a alguns problemas de redundância. Mas, na verdade, dentro do universo NoSQL, a redundância ela não é uma coisa ruim, desde que seja feita de forma controlada. É uma das principais questões de projeto, é exatamente controlar o nível de redundância para que essa redundância melhore o desempenho das consultas do sistema, para que você consiga ler todas as informações necessárias de uma única vez, sem ter que ler uma informação, por exemplo, em uma collection e depois ler uma informação que depende dessa primeira em um outro lugar, por exemplo, numa outra collection, tá? Então, essa questão da junção é algo crítico quando a gente compara os bancos relacionais e os bancos NoSQL, ok? Seguindo essa mesma linha, pessoal, nós temos aqui no relacional chave estrangeira, né? Aquele conceito de um registro referenciar o outro. Por exemplo, eu tenho um dependente, Lucas, que ele está associado ao funcionário Júlio, por exemplo, né? Então, o registro ele referencia um outro registro. Já no caso do MongoDB, pessoal, existe também essa ideia de um registro referenciar o outro. Mas veja, referenciar não significa
exatamente a integridade referencial que existe no banco de dados relacional. Por quê? Porque aqui no NoSQL, no caso no MongoDB, você pode ter, por exemplo, uma collection só para dependentes e uma outra collection só para funcionários. E você pode, por exemplo, na collection, né, no conjunto de registros de dependentes, você pode referenciar para cada dependente quem é o funcionário que aquele dependente está associado. Tudo bem, isso aí você pode fazer. Você anota o ID de um, o ID da outra, e você consegue referenciar isso aí numa boa. A grande questão é, no caso do relacional, se você deletar o registro pai, né? Se você tentar deletar o registro pai e esse registro pai tiver registros filhos associados, o próprio banco de dados ele não permite que essa exclusão aconteça. Já no caso do NoSQL, não existe essa amarração. Então, não se trabalha no NoSQL com integridade referencial. Se trabalha simplesmente com um conceito de referência, que é simplesmente você, através de um ID ou de uma chave única, um registro apontar para outro registro, beleza? Então, tem essa grande diferença. Uma coisa é referenciar, simplesmente um registro referenciar o outro, e outra coisa é o próprio banco de dados controlar a integridade referencial para evitar que, se você for deletar um registro pai e esse registro pai tiver registros filhos associados, que essa deleção ela não vai poder acontecer. O banco de dados bloqueia, no caso do relacional, caso você tenha configurado as chaves primárias e estrangeiras, respectivamente. Já no caso do MongoDB, não. Você pode deletar o registro pai, os registros filhos vão ficar órfãos se isso não for controlado na tua lógica da aplicação e não no banco de dados. Ele não vai se preocupar com isso, né? Por isso que os conceitos são parecidos sobre um primeiro olhar, mas na verdade eles são bem diferentes. Referenciar é simplesmente apontar para um outro registro, no caso do MongoDB e bancos de dados NoSQL. No caso do relacional, existe a integridade referencial, onde ele não permite que um registro seja excluído caso isso venha a gerar uma inconsistência no banco de dados, por exemplo, um registro filho apontando para um registro pai que não existe, beleza? Então, por isso que a gente chama de chave estrangeira e a gente chama também de referência, tá? Bom, uma outra diferença, pessoal, é que no banco de dados relacional nós também conseguimos trabalhar com o particionamento, tá? A gente consegue sim trabalhar com o particionamento, ok? No banco de dados NoSQL, nós também conseguimos trabalhar com particionamento, mas a gente chama de sharding. Essencialmente, sob o ponto de vista de divisão e distribuição de dados, são conceitos bem parecidos. A diferença é que no relacional, essa distribuição e particionamento dos dados, ela está muito associada ao próprio DBA, ao administrador de banco de dados. Já no caso do banco de dados NoSQL, o próprio MongoDB, por natureza, por essência, são bancos de dados que, se você configurar duas máquinas para funcionarem como um servidor de banco de dados, automaticamente os dados eles já vão ser espalhados da melhor forma. Diferente de um banco de dados relacional, que o DBA ele vai ter que parar para entender qual é a melhor forma de particionar esses dados. Por exemplo, deixar numa máquina mais robusta os dados mais recentes e mover os dados mais antigos para uma máquina mais lenta, mas que, por consequência, vai ter uma quantidade menor de consultas, né? Uma espécie de histórico, tá? Então, isso depende muito do DBA e aqui no caso do universo NoSQL, isso já é algo que está no sangue desses bancos de dados, né? Eles automaticamente começam a espalhar os dados. Eles já têm os diversos algoritmos e metodologias, métodos, técnicas para fazer esse espalhamento da melhor forma, beleza? Então é isso aí, pessoal. Esse foi um resumo, né, sobre as principais características do banco relacional e também, ao mesmo tempo, fazendo uma analogia com o universo NoSQL. Isso é fundamental para que você possa, no momento que você está desenhando ali a arquitetura de um sistema, seja um sistema convencional, um sistema que vai trabalhar com aprendizagem de máquina, um processamento para atualização de dados, enfim, que é muito comum nesse universo de machine learning, né, de business intelligence, enfim, você tem que ter uma noção muito clara de qual tecnologia usar para você depois não, de repente, estar usando um canhão para matar uma mosca, né, como a gente chama, que não precisa, vai te custar mais tempo, mais dinheiro, muitas vezes com licença, né, às vezes treinamento da equipe, então tudo isso tem que ser ponderado, mas o que é consenso é que, independente da tua área de atuação, você tem que ter uma noção muito clara desses dois grandes universos. Mais uma vez,
eu acho que ficou bem claro que eles não vieram para um substituir o outro, né? Mas sim para se complementar. É um outro assunto que a gente vai tratar no outro momento, que é o que a gente chama também de persistência poliglota, né? Diversos paradigmas de armazenamento funcionando ali em conjunto para atender algumas aplicações, serviços, microserviços e assim por diante, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.